Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo, se você quer se tornar um profissional fora de série, construir uma carreira vencedora e liderar um time de alta performance, esse episódio está sob medida para você. Daqui a pouquinho eu vou receber a Daphna Blaschkauer, que é executiva que já foi diretora de vendas e country manager da Apple no Brasil, foi diretora de vendas da Nike e até campeã de tênis, e também é fundadora do Super Jump, uma empresa que está remodelando a educação no Brasil. Fica com a gente que daqui a pouquinho a Daphna chega por aqui. Você já ouviu falar em SEO, uma estratégia de marketing pouco explorada no Brasil que permite colocar seu site no topo do Google de forma orgânica e aumentar suas vendas? Imagine seu cliente encontrando sua empresa logo nas primeiras posições do Google, enquanto seus concorrentes ficam para trás. E quem vai te proporcionar isso é a Lab Media, especialista em SEO e responsável pela otimização do administradores.com, um dos maiores portais de negócios e gestão do Brasil. Com mais de 13 anos de experiência e uma metodologia exclusiva, a Lab Media garante resultados duradouros para o seu negócio. Isso porque com o SEO você atrai visitantes qualificados, aumenta sua autoridade no mercado e impulsiona seu faturamento. E o melhor, tudo isso de forma orgânica, sem gastar com tráfego pago. Não importa o tamanho da sua empresa, pequenos negócios também podem dominar o Google com a estratégia certa. Não perca mais tempo, faça agora uma análise gratuita e personalizada e descubra como o SEO pode transformar as suas vendas. Acesse o site na descrição e solicite sua análise gratuita. Lab Media, sua empresa no topo de forma orgânica e eficiente. Daphna Blaschkauer é executiva global formada em administração de empresas pela FEA USP e acumula mais de 25 anos de experiência em posições de liderança, com passagens pela Nike, Apple e Microsoft. Ela foi a primeira diretora de vendas e country manager interina da Apple, responsável pelo lançamento do iPad e do iPhone no varejo brasileiro. Ela liderou a Nike Human no Brasil como General Manager durante as Olimpíadas. Morou nos Estados Unidos, onde atuou na sede da Nike como diretora de vendas para a Ásia, Pacífico e América Latina e diretora global de produtos digitais. É palestrante de referência nas temáticas de liderança, diversidade, vendas e alta performance, atuando também como mentora e conselheira. Daphna também é tenista profissional e já conquistou 3 títulos paulistas e um título nacional de tênis. E recentemente ela fundou o Super Jump, empresa que está transformando a maneira como a gente aprende. Daphna Blaschkauer, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Obrigada, Leandro. Prazer é o meu estar com vocês, somando, multiplicando o conhecimento. Que bacana, Daphna, que história fantástica aqui, que eu lendo aqui a introdução do teu programa, eu fiquei imaginando, nossa, né, quanta coisa, quanta referência, quanta experiência de vida, quanto aprendizado, e que legal ter você aqui com a gente no Café com a ADM de hoje, né, para compartilhar com a turma, né, parte dessa história fantástica de vida. E, bom, o primeiro ponto que me chama, claro, vários pontos me chamaram a atenção, né, mas do início dessa trajetória, lógico, é a faculdade de administração e, lógico, porque tem um link total aqui com o nosso programa, com a nossa audiência, comigo também, lógico, né? E aí eu queria que você começasse, né, comentando, primeiro, por que você escolheu a administração e qual que foi a importância da administração nessa carreira tão vitoriosa, né, que é a sua? Perfeito, Leandro. Bom, para eu responder essa pergunta, eu preciso dar um passinho para trás e compartilhar o meu capítulo anterior à faculdade. Como você bem colocou na introdução, antes da minha carreira como executiva, eu tive uma carreira como atleta. Eu joguei em alto nível tênis, fui tricampeã paulista e campeã brasileira. E eu joguei tênis aqui no Brasil até meus 21 anos. Quando eu tinha 17 anos, aquela nossa idade clássica que a gente tem que fazer uma decisão no que diz respeito à faculdade, eu tinha prestado uma única faculdade de Educação Física, óbvio, a minha paixão por esportes. Eu entrei, prestei única e exclusivamente na USP também, e a partir daquele momento eu tomei uma das primeiras decisões importantes da minha carreira e da minha vida, que foi a trajetória que eu ia seguir. E naquele momento eu decidi trancar a faculdade para seguir minha carreira como tenista. Quando eu atingi meus objetivos como tenista, campeã brasileira, campeã paulista, com 21 anos, eu resolvo voltar a estudar. E ali, Leandro, estava muito claro para mim que eu não queria seguir a carreira em educação física, porque seria uma carreira onde ou eu seria professora de educação física ou professora de tênis.
e eu gostaria de seguir uma carreira como executiva. Eu já era apaixonada por administração, eu já era apaixonada por marketing, por produto, mundo de esportes, as marcas de esportes, e eu resolvo voltar a estudar. Fiz 4 meses de cursinho, presto para USP e para a GV, eu realmente queria entrar em uma dessas duas faculdades. Eu entro nessas duas faculdades, minhas faculdades dos sonhos, para quem naquela época prestava administração, faculdades que são referência. E ali eu tive que tomar minha segunda decisão difícil, digamos assim, para aquela minha idade. Que faculdade escolher? De um lado tinha a GV, super bem conceituada, e do lado a USP. E a minha escolha foi pela USP por alguns motivos. A começar, era uma faculdade pública, eu nunca tive nenhum tipo de dificuldade na minha vida com família, mas eu também nunca tive nenhuma sobra, então seria muito difícil para minha mãe poder pagar a faculdade da GV. Segundo motivo, eu entrei intencionalmente em ADM noturno, para que eu pudesse justamente já no meu primeiro ano fazer o corre, como se diz, trabalhar e começar realmente a me tornar independente. O terceiro motivo pela escolha da USP, sem dúvida nenhuma, o CPUSP, ou em outras palavras, a pluralidade. Naquela época a gente falava pluralidade, hoje a gente fala muito sobre diversidade em vários aspectos, do ponto de vista de idade. Os alunos que estudavam administração naquela minha época à noite, a maioria, alunos que já tinham feito a poli, por exemplo, ou alunos mais velhos também, e de backgrounds diferentes. Então, minha jornada de administração começa aí com essa história, e já no meu primeiro ano na faculdade, eu me apaixono pela faculdade, eu me apaixono ainda mais pelas matérias, e eu mergulho, literalmente, com tudo, no que diz respeito a todas as atividades da faculdade. No meu primeiro ano, eu já me torno a diretora da FEA Júnior de planejamento, e no meu segundo ano, meu primeiro estágio acontece dentro da própria faculdade. Eu faço inicialmente um estágio na FIP, de índices econômicos, e na sequência eu emendo um estágio na FIA, Fundação Instituto de Administração, que também fica na USP, em consultoria. Então eu fazia um estágio na parte da manhã, na FIP, e um estágio na parte da tarde, na FIA, e à noite eu estudava. Então, essa foi a minha jornada para a escolha de administração. Que bacana. Dafna, eu tenho que fazer um comentário, porque é algo que eu prego muito por aqui. Não, ia te mostrar agora, né, que eu sou autor do livro O Melhor Administrador do Mundo, né, e uma das coisas que eu falo eu conto um pouquinho da minha história, que tem, assim, até a idade que você entrou no curso de administração foi a mesma que eu entrei. Os 4 anos anteriores que eu havia passado no vestibular, eu estava trocando de curso em curso, e foi assim, um tempo muito necessário para eu amadurecer e ver que a minha escolha profissional, a minha praia realmente era a administração. E quando eu entro aos 21 anos, eu entrei exatamente como você falou aqui, mergulhando de cabeça. E isso é muito importante para tirar o máximo proveito dessa carreira. Se você não se dedicar, se você não entrar de corpo e alma, não é só botar o pezinho para ver se se a água está fria ou não, é você mergulhar de cabeça mesmo, né? E assim você tira o máximo proveito de todas as oportunidades que vão surgindo, porque surgem muitas oportunidades ao longo da trajetória acadêmica, né? E você aqui já foi agarrando todas que apareceram, né? E para mim também, complementando a sua fala, concordo 100%, eu sempre entendi a importância de explorar, principalmente quando a gente está iniciando uma carreira ou um trabalho, para você realmente saber aquilo que você gosta, aquilo que você tem mais talento, ou seja, uma habilidade maior e melhor do que os outros, você precisa explorar, certo? Para entender que tipo de trabalho você gosta, ou na administração, que a gente tem um leque enorme, certo? De áreas, se é em finanças, se é em recursos humanos, se é em marketing, ou em vendas. Então, eu realmente acredito que os primeiros anos são fundamentais para a gente realmente explorar. Você começa aqui aberto para ir, depois você ir focando e realmente na área que você entende que é a seu maior interesse, a sua maior paixão.
Que bacana. E bom, então assim, uma aluna, né, com essas características, como você demonstrou aqui, com certeza, ao sair da faculdade, começa, assim, não tem muita dificuldade para se inserir, para, enfim, arrumar um trabalho, uma boa posição. E aí eu queria que você comentasse, o que veio na sequência, depois da faculdade? Perfeito. Na real, foi ainda na faculdade. No meu terceiro ano, eu mandei o meu primeiro e único currículo da minha vida, Leandro, que foi o currículo para a Microsoft de estágio. Eu já estava efetivada na FIA em consultoria e por algum motivo que eu também não vou saber te dizer, a gente pode chamar aquilo de instinto, de feeling. Eu olhei no painel de estágio, lembra? Estamos falando da era pré-internet, certo? A gente tinha aqueles painéis de estágio, me chamou a atenção. Estamos falando de 1999, a Microsoft não era ainda o que ela se tornou, e eu mandei esse meu currículo para o estágio. Passei pelo processo seletivo e já no meu terceiro ano eu me dediquei exclusivamente a um estágio integral na Microsoft até eu me formar. E já no meu quarto ano eu me efetivei na Microsoft. Com muito orgulho eu falo que eu fui a primeira estagiária a ser efetivada antes de ter me formado, antes do meu último ano. E eu sigo uma carreira na Microsoft, começo na área de educação, aonde conecta com o meu momento atual, a minha paixão. Todo mundo, quando fala de Microsoft, lembra obviamente de Windows, de Office. Lancei Windows 95, Office 2000. Olha só. Depois eu passei pelas áreas de vendas, que aí sim foi a minha paixão. Eu falo que foi na Microsoft onde eu tive a certeza da minha paixão pela área de vendas, participando de eventos e principalmente treinamento, capacitação de time de vendas dos distribuidores. O modelo da Microsoft é o modelo de distribuição indireta. Mas a parte curiosa que eu quero te contar desse meu capítulo é que quando eu comecei na Microsoft, na área de educação, sabe qual foi o primeiro produto que eu vendi? Agora a nossa audiência vai descobrir a minha idade, Leandro, porque eu espero que você se lembre desse produto. Você falou que você estudou mais ou menos na mesma época. Olha, o produto que eu comecei vendendo foi o Encarta, ou melhor, a Enciclopédia Encarta. Você lembra? Claro que eu lembro. Para a audiência que não conhece esse produto, acreditem em nós, esse foi um produto completamente inovador na época, porque eu sou de uma geração, eu imagino que você também, Leandro, que a gente estudou com enciclopédia em casa, certo? Dos nossos pais, a Britânica, a Barça, a Delta. E a Microsoft lança a Enciclopédia Encarta, que nada mais era do que uma enciclopédia digitalizada num CD-ROM. Eu espero que parte da sua audiência saiba o que é CD-ROM. E a partir dali, realmente, o mundo começou a se digitalizar com PC e por aí vai. Então, foi uma história muito bacana na Microsoft. Foram 8 anos onde eu entro como estagiária e eu me torno head por todo o canal de vendas de distribuição de produtos de consumo, como Windows, Office. Lancei também produtos como o Xbox para os game maníacos da sua audiência, Flight Simulator, e também produtos de licenciamento para o mercado corporativo. Que bacana. Como licenciamento Open, Windows Server, SQL, enfim. Então foi uma jornada de muito aprendizado no que diz respeito a vendas, negociação e principalmente a importância de construção de relacionamento com seus clientes. Hoje a gente fala em LTV, Lifetime Value. Naquela época a gente nem sabia o que era isso, mas eu entendi realmente na prática a importância de você construir relacionamentos sólidos com seus clientes. Muito bom. Dafna, na década de 90 até, a Microsoft era a empresa dos sonhos. Era a empresa que, enfim, que estava no nosso imaginário como uma das empresas mais inovadoras do mundo. Era sinônimo disso, né? E aí logo depois, quando acaba a década de 90, começa a surgir Google, enfim, todas essas empresas digitais de hoje. A própria Apple, acho que ela toma uma relevância maior também, né, depois. E Apple, né, falando agora, né, já toquei aqui no nome dela aqui. Me conta como é que foi essa experiência. Foi logo depois da Microsoft que você ingressa na Apple? Uma experiência fantástica também, uma escola. Não foi logo depois, quando eu saio da Microsoft, eu vou para a Symantec, onde eu assumo como responsável pelo canal
de vendas e distribuição. Symantec, naquela época, era referência quando a gente fala de antivírus, certo? Vendi muito Norton antivírus. Depois eu tive uma passagem também pela Lexmark, quase 3 anos, referência em impressoras laser para o mercado corporativo, também na área de vendas. Volto para a Microsoft, então essa minha jornada de 8 anos na Microsoft, ela não foi contínua, foram 4 anos, depois eu passo por Symantec, por Lexmark, volto para a Microsoft, e aí sim da Microsoft eu vou para a Apple. E a minha história na Apple é muito interessante. Eu falo que eu comecei na Apple quando tudo era mato, Leandro, porque eram basicamente 30 funcionários, uma startup. Ela vendia naquela época Mac para um nicho de agência de propaganda e publicidade, iPod, que não existe mais, e acessórios. E o meu trabalho, eu fui a primeira diretora, uma curiosidade, eu fui a primeira diretora na cadeira de vendas da Apple. Essa cadeira nem existia naquela época. E o meu trabalho, ou melhor, meu desafio junto com o meu time, foi o de fazer o desenvolvimento de todo o marketplace. Em outras palavras, foi o de fazer o desenvolvimento de todo o canal de vendas. Eu abri a primeira loja Apple aqui no Brasil, em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. A gente fez a expansão do canal de mass retailers, ou seja, eu tive a honra de sentar com a Abílio Diniz, por exemplo, para falar sobre iPad no Pão de Açúcar, certo? Em memória, um dos maiores empreendedores do nosso país, com a Luiz Helena, do Magalu, a expansão do canal de especializados, a expansão do canal APR, que são Apple Premium Resellers, ou seja, o canal de franqueados, para fazer o lançamento de 2 produtos que transformaram a nossa vida. Estamos falando do iPhone e do iPad no varejo. E sem dúvida nenhuma, a Apple, uma escola no que diz respeito não ao óbvio que todo mundo sabe, eu vou falar a parte que eu acho que mais interessante para a audiência. O óbvio é, sem dúvida, é a escola da experiência, é a escola de você ser realmente obcecado no consumidor. Tem um mantra na Apple, eu vou falar em inglês, mas vou traduzir, que é o seguinte: The devil is on the detail. O que isso significa? O diabo está no detalhe. É realmente essa obsessão na experiência, no detalhe do consumidor. Mas a curiosidade que eu quero contar, porque quando a gente fala de Apple, todo mundo vai associar, sem dúvida nenhuma, a inovação, a melhor experiência. A minha grande escola na Apple, o meu MBA, eu vou te dizer que não foi aí. Foi no que diz respeito à supply chain. Foi no que diz respeito a você entender muito bem a dinâmica de criar desejo e escassez. Em outras palavras, a ciência e arte de você saber elaborar muito bem forecast de produtos e fazer a distribuição adequada dos seus produtos em cada ponto de venda. A Apple faz isso, sem dúvida nenhuma, melhor do que ninguém. E não à toa, após tantos anos, a Apple, ano após ano, a cada lançamento, a gente vê aquelas filas enormes das pessoas, dos consumidores, dos Apple maníacos desesperados por ter o produto novo. É realmente impressionante. E me conta uma coisa, né? Quando você forma uma equipe enfim, imagino, né, uma equipe de alta performance, lógico, a gente está falando aqui de padrão Apple, né? Quais são os critérios? Vamos aproveitar essa tua experiência na Apple, né? Mas quais são os critérios utilizados para se recrutar, para identificar as habilidades que são necessárias ou desenvolver habilidades que são fundamentais para essa atividade ali dentro do time? Como é que você avalia e busca esses candidatos? Excelente pergunta, Leandro. Em que sentido? Eu estou falando de contratar candidatos da área de vendas. E olha que interessante. Eu tinha vindo da mesma posição da Microsoft, da área de vendas. E quando eu entro na Apple, eu entendo, logo no início, que a cultura é completamente diferente. Apesar de eu estar na mesma área, vendas, de eu cuidar de um canal de distribuidores, a maioria eram os mesmos, porque são os distribuidores, os maiores do Brasil, de produtos de tecnologia. Eu entendi que a cultura da Apple era completamente diferente da Microsoft, e o que isso significa na prática? Que as competências, ou seja, os skill sets do time deveria se adequar a essa cultura. Em outras palavras,
Se de um lado da Microsoft, da maioria das outras empresas de tecnologia, o perfil de vendas estava muito mais relacionado à sua capacidade de comunicação e de relacionamento, do outro lado, a gente tinha uma Apple completamente orientada para sell-out, ou seja, para venda do produto e para obsessão no que diz respeito à experiência e controle de estoque, que a gente chama de sell-in e sell-out. Para isso, o conjunto de competências era completamente diferente. Na Apple era extremamente importante que esses profissionais fossem super data analytics, que é uma competência normalmente que não se olha muito quando a gente fala em vendedor. Segunda competência extremamente importante na Apple que nós olhamos para formar completamente um novo time, eu basicamente fiz um reset do time que eu tinha na Apple, para formar um time que eu falo que foi meu Dream Team, o time dos sonhos. Grande parte deles está, inclusive, hoje ainda trabalhando na Apple. Então eu acho que eu acertei alguma coisa, deixei algum legado. Mas eu diria o conjunto de competências de Data Analytics, uma segunda habilidade, foco, sem dúvida nenhuma. Isso está no core da Apple e é, sem dúvida nenhuma, um dos legados do próprio Jobs. Eu falo no meu livro, e tanto quanto nas palestras que eu dou atualmente sobre as Power Skills, que é o tema do meu livro, foco é uma das habilidades mais importantes para qualquer profissional, e na Apple é o que a gente chama de must-have, ou seja, você precisa ter. É, sem dúvida, uma das empresas mais focadas que eu já trabalhei. Normalmente as pessoas entendem que foco é sobre você fazer aquilo que você tem que fazer. Na Apple eu aprendi que é mais do que isso. É não apenas você fazer o que você tem que fazer, mas você saber falar não para uma série de outras coisas, para uma série de outras distrações. Então, basicamente, eu diria que essas são as competências mais importantes para você trabalhar na Apple. Muito bom. E você falou agora essa palavra, né, que é título do seu livro, Power Skills, né, essa expressão. Eu queria que você comentasse o que são as Power Skills e como elas se diferenciam das hard, das soft skills que a gente está tão acostumado, né, a ouvir. Perfeito, Leandro. Vou começar com hard skills. Hard skills, quando a gente traduz ao pé da letra, são as habilidades difíceis. Na prática, nós estamos falando de habilidades técnicas. Então, para dar exemplo, para a gente tangibilizar o conceito, estamos falando de habilidades que a gente consegue comprovar. Por exemplo, fluência numa língua estrangeira é uma hard skill. A tua capacidade de fazer uma programação em uma linguagem de computador é uma hard skill. Você ter a formação em administração é uma hard skill. Você tem um certificado, uma habilidade técnica. Quando a gente fala sobre soft skills, que normalmente é um termo que as pessoas estão mais acostumadas, estamos falando de habilidades sociocomportamentais, ou seja, habilidades que a gente não consegue mensurar, como comunicação, colaboração. Você não tem um certificado, um diploma sobre comunicação, sobre foco, sobre disciplina. E as Power Skills, que é o título do meu livro, eu vou começar antes, dando um passo para trás, que é uma das perguntas que eu mais recebo, Daphna, por que é o nome do seu livro Power Skills e não Soft Skills? E aqui vem a resposta, Leandro, que aí eu respondo também a sua pergunta de forma completa. Ao longo da minha carreira, eu fui entendendo a relevância e a importância dessas habilidades para você atingir os seus objetivos na sua vida, profissional e pessoal. Mais do que isso, para você atingir os seus sonhos. E quanto mais eu vivenciava essas habilidades, eu desenvolvia, eu aprimorava, eu estudava. Quando a gente traduz ao pé da letra o termo soft skills, o que ele significa? Habilidades leves, habilidades delicadas, habilidades frágeis. Vamos combinar, essas habilidades não tem nada de delicado ou de frágil. A sua habilidade de saber se comunicar, a sua habilidade como liderança, com empatia, pensamento crítico, a garra. Muito pelo contrário. Essas são habilidades fundamentais e principalmente poderosas. Então esse é o primeiro ponto. Eu entendi que era importante a gente dar um nome que traduzisse melhor a relevância dessas habilidades. Por isso o nome Power Skills. As habilidades poderosas, as habilidades determinantes para você destravar o seu potencial máximo. E um outro motivo de eu dar o nome de Power Skills para esse conjunto de habilidades
é porque eu não sei você e a nossa audiência aqui que está assistindo, mas eu, apaixonada por aprender, eu gosto de aprender algo que seja cool e sexy. Vamos combinar? O nome Soft Skills não tem nada de cool e nem de sexy. E contar uma curiosidade para você também. Eu li recentemente o último livro do Adam Grant, que, se não me engano, em português, eu acho que chama Potencial Oculto. Isso. E eu fiquei muito feliz quando eu li esse livro. Ele lançou, se não me engano, no ano passado. Porque logo no começo, ele fala o seguinte, ele fala sobre as soft skills e ele diz que esse é um termo que a gente não deve mais usar, porque ele não representa exatamente a importância dessas habilidades. Ele não dá nenhum outro nome, o que ele diz é que a gente tem que abolir. E ele conta uma curiosidade, da onde que vem esse nome? Não sei se você sabe. Soft skills vem como contraponto de hard skills, que surge na época da Guerra Fria, em que os militares precisavam diferenciar as habilidades técnicas dos militares das habilidades sociocomportamentais. Então, os psicólogos da época falaram soft skills e hard skills. Mas hoje, isso não faz mais sentido. E no livro, Leandro, eu trago um conjunto de 8 habilidades que eu entendo que são habilidades poderosas, como a disciplina, foco, comunicação, colaboração, a garra, mentalidade de crescimento, empatia e o pensamento crítico. E para fechar essa sua pergunta, eu falo que elas são habilidades determinantes, não só com base na minha carreira, mas principalmente quando eu olho qualquer atleta, qualquer celebridade, qualquer executivo, administrador, empreendedor que chegou lá, o que quer que chegar lá significa para cada um, eu não tenho a menor dúvida que esses profissionais têm esse conjunto de habilidades. E mais do que isso, essas são habilidades atemporais. Não importa se hoje nós estamos falando de AI, certo? De inteligência artificial, que é uma habilidade técnica, ou qualquer outra que vai surgir. Eu não tenho a menor dúvida que não importa o que vai surgir do ponto de vista de tecnologia, até porque isso é ferramenta, essas habilidades, elas sempre serão determinantes. Você sempre vai precisar de disciplina no que diz respeito para você ter saúde. Você sempre vai precisar ter foco para você conseguir entregar o melhor naquilo que realmente importa. E por aí vai. Sem falar comunicação. Comunicação é uma habilidade que sempre foi importante e hoje, no meu ponto de vista, mais do que nunca. Nesse mundo digital, online e offline, que a comunicação ela é fundamental, quer seja você está na área de vendas, está na área de marketing, está na área de computação, você precisa de comunicação para saber entender a dor do seu cliente. E quando eu falo comunicação, estou falando comunicação verbal, essa que a gente está fazendo agora, estou falando de comunicação escrita. A gente nunca se comunicou tanto de forma escrita nesse mundo cada vez mais digitalizado e híbrido. A comunicação visual, que é extremamente importante. E, por fim, a nossa capacidade da escutativa, que nunca se tornou tão importante quanto nos dias atuais, nesse mundo super polarizado e diverso que a gente está vivendo. Sensacional, Dafna. Pô, eu tô emocionado, assim, porque eu fico pensando, nossa, que conteúdo a gente está entregando aqui para nossa audiência. Você está dando uma aula aqui para a gente, eu fico todo empolgado aqui, estou me balançando aqui na cadeira. Contar uma curiosidade para você, você se empolgou aí, eu me empolguei aqui também, mas te contar uma curiosidade. Eu escrevo esse livro, Leandro, porque esse era o livro que eu gostaria de ter tido desde a minha faculdade e depois, durante a minha jornada como executiva. E eu estou muito feliz hoje, o livro tem basicamente 2 anos, ele está na 8ª edição, que é, sem dúvida nenhuma, você também é autor do livro, sabe o quanto que aqui no Brasil, principalmente, é desafiador, a gente tem apenas 16% da população que lê, e você ter um livro best-seller, long-seller, eu falo que esse é o livro que eu gostaria de ter tido e eu fico muito feliz quando eu recebo diariamente nas minhas mídias sociais as pessoas compartilhando e principalmente trazendo depoimentos do quanto que o livro os ajudou na sua carreira para algum determinado desafio. Porque no fim do dia, essas habilidades elas traduzem todos os desafios que eu tive ao longo da minha carreira. Então, eu não só trago a definição em cada capítulo de cada habilidade, mas eu trago a metodologia e exemplos que eu tive na minha carreira de dificuldade. Por exemplo, colaboração. Ninguém me ensinou como que eu ia colaborar
com alguém que eu não me desse bem. E vamos combinar, isso vai acontecer, não importa a empresa que você está, às vezes por uma questão de afinidade, de diferença de valores, e é nossa responsabilidade, eu falo muito sobre isso, nós temos que ser protagonistas da nossa carreira, da nossa vida. É nossa responsabilidade entender como é que você vai fazer com que você colabore bem com aquela pessoa, para que vocês entreguem os resultados esperados. Então, cada habilidade traz alguma dificuldade que nós todos vamos ter ao longo da nossa carreira, não importa o quanto sênior a gente esteja naquela posição. Só vai aumentando a complexidade da dificuldade para aquela habilidade. Muito bom, então já deixo também aqui como recomendação, quem está nos ouvindo ou assistindo, né? Power Skills, da editora Gente, né, editora? Exatamente, eu não sei se vai dar para ver aqui, ó. Estou com um livro aqui para facilitar, editora Gente. Olha, essa é bacana. A capa do livro. Capa linda. E temos também, super bacana, né? E temos também um livro muito feliz, ó, lançado em inglês. Eu não sei se vai dar para ver aqui também. Uhum. Muito feliz, a gente recebeu muito pedido, não só do mercado aqui no Brasil, mas de ter ele em outros países. Então, agora também na versão em inglês, na versão Kindle, na versão audiobook. Então, se parte da audiência prefere escutar, também você consegue ter o acesso de Power Skills com audiobook. Perfeito, então tá aqui a recomendação. Daphne, me conta depois da Apple, aí você vai para outra empresa que também faz parte do nosso imaginário, né, que é a Nike. Né? Conta um pouquinho dessa experiência, da sua experiência na Nike. Você foi diretora global, né, de produtos digitais, e queria que você comentasse também como é que foi a transição, né, de uma empresa de tecnologia para uma empresa de produtos esportivos. Que bacana essa sua pergunta, Leandro. Bom, eu começo na Nike aqui no Brasil como diretora da categoria de Sportswear, que é a categoria mais relevante do ponto de vista de faturamento, e depois eu assumo a cadeira que eu falo que foi uma das minhas cadeiras dos sonhos, de General Manager de Nike Women, durante a jornada das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Primeiro, deixa eu traduzir esses títulos pomposos que nós temos no mercado corporativo, o que isso significa. Eu era responsável por todas as áreas de vendas, de marketing e de produto, de todas as business units, ou seja, de calçado, de vestuário e de equipamento para todas as categorias, skate, futebol, sports, running e por aí vai. Foi um dos meus trabalhos mais desafiadores. Por quê? Porque naquela época, não sei se você se lembra, mas o Mark Parker ele estava na posição de CEO da Nike Inc. E ele vai para Wall Street e dá a seguinte declaração, que Nike Women seria a prioridade da Nike naquele momento. O que isso significa? Tem toda a parte do bônus e do ônus, certo? Se de um lado a gente tem toda a atenção, por outro lado a gente tem toda a pressão. E o Brasil, naquele momento, estava no total olho do furacão, porque a gente estaria sediando nada mais, nada menos do que um dos maiores eventos esportivos que existem, as Olimpíadas. Então foi um trabalho incrível, totalmente aonde eu precisei muito da habilidade de colaboração cross-funcional em todas as áreas da Nike aqui no Brasil, e muito feliz com o resultado que a gente entregou, porque naquele momento, Leandro, as marcas esportivas, de uma forma geral, elas tinham não apenas a parte da comunicação, mas principalmente a parte de product creation, que a gente chama, ou seja, de criação de produto, muito orientado para o público masculino. Meu trabalho junto com o meu time foi o de realmente fazer uma melhor conexão com a nossa consumidora, servir melhor essa consumidora em todas as lentes, a começar com o produto. Quantas vezes eu escutava feedback de amigas minhas, Daphne, eu fui na loja, adorei esse sneakers, mas não tem meu tamanho, não tem a minha grade, ou adorei essa camiseta, mas não tem meu fit mais acinturado, por exemplo. Então a gente fez todo um trabalho no que diz respeito a, primeiro, entender, conhecer quem é essa consumidora, certo? Quais eram seus desejos no que diz respeito ao produto, e não apenas a produto. A segunda parte foi toda a questão de marketplace, a jornada da consumidora mulher, ela é diferente da jornada de compra do consumidor homem. Então a gente fez toda uma parte de transformação das lojas Nike e também em colaboração com o varejo, com alguns dos nossos principais parceiros, de forma que a gente tivesse o melhor sortimento,
melhor experiência de compra, a gente fez fitting room nas lojas próprias, então foi uma jornada incrível e a gente entregou 2 resultados extremamente importantes para a marca. Nos tornamos a marca número 1 para ela em market share, para quem é da área de vendas conhece muito bem, ou seja, participação de mercado, e do ponto de vista de marketing, que é ser a marca número 1 de escolha dessa consumidora. E depois dessa experiência aqui no Brasil, Leandro, eu fui para os Estados Unidos. Era um sonho meu, pessoal e profissional, eu ter essa experiência em outro país. O headquarter da Nike, vou te contar uma curiosidade. Quando eu coloquei a primeira vez meu pé no headquarter, que fica em Portland, Oregon, para quem não conhece, é na costa oeste dos Estados Unidos, fica lá em cima, quase que fronteira com o Canadá, um pouco mais acima de Seattle, onde fica o headquarter da Microsoft. No meu primeiro ano da Nike aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, conhecer a sede. A gente tem o Go-to-Market, certo? As coleções, são 4 coleções ao ano, Fall, Holiday, Spring e Summer, que são as estações do ano. Quando eu coloquei meu pé lá, Leandro, eu falei, eu quero ter essa experiência profissional aqui. E isso acabou acontecendo depois de 4 anos no Brasil. Eu tive a oportunidade, primeiramente, de sentar numa cadeira. Eu fui a primeira brasileira a estar numa cadeira como diretora de vendas para a Ásia, Pacífico e América Latina. E depois assumir a cadeira global, diretora global de produtos digitais, que foi uma experiência fantástica no que diz respeito a morar fora e desenvolvendo outras habilidades, como, por exemplo, adaptabilidade. Você morar num outro país, a começar a língua, por mais que eu sempre tenha sido fluente com inglês, trabalhei em empresas multinacionais, uma coisa é você falar 40% do seu dia em inglês, outra coisa é você vivenciar o inglês 24 horas. Uma outra coisa é você falar inglês apenas com americano. Outra coisa é você falar inglês com coreano, com japonês, com um europeu e por aí vai. A diferença total no que diz respeito à cultura da cidade e temperatura. Eu amo o Brasil, não à toa eu volto para o Brasil, esse é o outro capítulo, meu capítulo atual, mas eu sou apaixonada por sol e eu realmente tive que me adaptar num lugar em que apenas 3 meses do ano é verão. Então foi uma experiência realmente fantástica, pessoal e profissional. Que legal. Dafna, eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz aqui no programa, mas que eu estava aqui, você contando toda a sua história, e eu fiquei imaginando isso, né? Essas diferentes experiências, né? Empresas que têm cultura muito forte. E você acabou de falar o termo aqui, adaptabilidade, que é fundamental para você circular por esses diferentes ambientes. Só que, assim, cada empresa dessa, você não se adapta à cultura, como parte da cultura daquela empresa, você também internaliza de alguma forma para você, para a vida, enfim, para a forma como você enxerga negócios, pessoas e tudo mais. Como é que é, então, circular por diferentes empresas, né, com culturas tão fortes? Aqui a gente pontuou bastante aqui Microsoft, Apple e agora Nike, né, na transformação da sua própria visão de mundo. Como é que foi essas diferentes experiências, né? Excelente pergunta. Foram experiências extremamente ricas. Eu acho que tem muito a ver com o meu perfil. Eu, by design, como se diz, o pessoal que está escutando, desculpa, às vezes eu coloco uns termos em inglês, mas é porque eu morei muito tempo fora, mas eu sempre traduzo, que eu sei que depois algumas pessoas reclamam nos comentários, então eu tento fazer a tradução rápida por aqui. Eu sempre gostei, Leandro, de desafios, e mais do que isso, eu realmente me considero uma eterna aprendiz, e eu sempre busquei sair da minha zona de conforto e aprender algo diferente. Então esse é um primeiro ponto respondendo a tua pergunta, de trabalhar em empresas de culturas diferentes. Um outro aspecto, que eu acho que você tinha me perguntado na outra pergunta e eu não respondi completa, mas eu vou agora finalizar, é a diferença quando você sai de uma empresa de tecnologia, onde você vende software, em que a maior parte da venda nós estamos falando de um produto que não é tangível, certo? No início da Microsoft a gente está falando do produto caixinha. Para quem é das antigas vai se lembrar do FPP, Full Package Product, que depois acaba mudando o modelo. Hoje a venda é por assinatura, certo? De Windows e de OS. Quando eu vou para Apple, por exemplo, foi quando muda a cultura, mas não só cultura. Eu vendo produto físico, que tem estoque, que
que é um modelo de negócio completamente diferente, é um modelo de negócio onde a métrica é sell-out e não sell-in. Para quem não está familiarizado com esses termos de vendas, basicamente, sell-in é o produto que saiu do seu estoque fabricante e foi para o estoque de um distribuidor. E aí você fez a sua meta, ou seja, saiu do seu estoque. A métrica de sell-out é quando teve o giro do estoque do varejo, do consumidor, ou seja, a venda realmente foi concretizada. E a Apple, ela é realmente obcecada pelo sell-out, o giro que aconteceu na ponta. Então essa já foi uma grande diferença no que diz respeito ao modelo de negócio. Você tem inventário, certo? Na Apple, só para dar uma curiosidade para vocês, eu tinha calls semanais com o VP da América Latina, onde eu era questionada do porquê eu tinha X semanas de inventário, por exemplo, num varejista em Nordeste. E ele sabia exatamente quanto que a gente tinha de estoque do iPod 16 GB na cor prata, só para você ter uma ideia. E quando eu faço esse outro movimento para a Nike, que é uma indústria que tem um modelo completamente diferente, que é o modelo que a gente fala de venda futura. Então, de um lado eu tinha uma Microsoft com sell-in, Apple com sell-out e Nike, modelo de venda futura. O que isso significa? A venda da coleção, o go-to-market, é uma venda de uma coleção que vai acontecer só daqui a 1 ano e meio. Ou seja, um modelo completamente diferente. Além disso, uma complexidade muito maior de todas que eu tinha trabalhado. Por quê? Número de SKUs muito maior. Você está falando de gêneros, feminino, masculino. Você está falando de umas 9, 10 categorias. Você está falando de 3 business units. Você está falando de cores diferentes. E você está falando de life cycle diferente, ou seja, ciclo de vida. Se numa Apple um produto tem um ciclo de vida basicamente de 1 ano, certo? A cada ano você vai lá, você tem um iPhone, o lançamento do iPhone, o lançamento do Mac. Numa Nike, você tem lançamento trimestral de cada coleção, mas não apenas isso. Numa categoria, por exemplo, como Sportswear, você tem lançamentos semanais do Sneaker of the Week. Então, é uma complexidade, uma velocidade muito maior. E essa experiência foi muito rica para eu realmente desenvolver novas habilidades no que diz respeito não apenas a vendas, mas principalmente em estratégia. Que fantástico. E bom, e já que a gente falou dessas experiências, a gente está diante agora de uma nova experiência na sua vida, que é a experiência, enfim, empreendedora, né? A fundação aqui do Super Jump. Eu queria que você falasse um pouco dessa iniciativa, né? E contasse aqui para a turma, né? O que é o Super Jump. Bacana, Leandro. Bom, eu falo que o Super Jump conecta com o meu capítulo atual de vida, que é meu capítulo Meus 3 P's, paixão, pessoas e propósito. Eu sou uma apaixonada por multiplicar conhecimento e eu realmente acredito que não apenas o esporte, que é minha outra paixão, mas educação, que são veículos de transformação. E o Super Jump, onde eu atuo hoje como CEO e founder, junto com a Anita Fischer, que é a minha sócia e co-founder, nós somos apaixonados por multiplicar conhecimento e a gente fala que o Super Jump, como diz o próprio nome, é um super salto de conhecimento para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. A gente não é uma escola, é um movimento de apaixonados por multiplicar e compartilhar conhecimento, mas principalmente desmistificando essa ideia de que aprender é chato, que é entediante. A gente fala sobre learning is the new cool, através de uma metodologia proprietária que eu desenvolvi no Super Jump, criando trilhas de conhecimento nas áreas que permearam toda a minha carreira, Leandro. Ou seja, nós estamos falando de trilhas de conhecimento de liderança, de vendas, de inovação e de power skills e alta performance que permeia todas elas e com soluções que endereçam as dores dos nossos clientes. Estamos falando basicamente de clientes corporativos e da onde o mercado que eu vim, certo? Entendendo a dor hoje, por exemplo, que a gente tem muito forte de liderança no que diz respeito a engajamento
de colaboradores, baixo engajamento, o desafio de você trabalhar com gerações diferentes. É o primeiro ano que nós temos 5 gerações diferentes. Nós temos hoje também o desafio da questão do trabalho híbrido. E, por fim, não menos importante, todas as empresas, líderes e liderados, no fim do dia, Leandro, estão buscando a sua alta performance, estão buscando atingir seus objetivos, estão buscando atingir os seus sonhos. E o Superjump é exatamente sobre isso. Nós ajudarmos através de conhecimento, mas principalmente metodologia aplicada e com soluções diferentes, que permeiam palestras, aulas, formato de workshop, tem o clube de leitura também. A gente fez um evento recente com o time do Santander, com Mário Leão, CEO do Santander, e o seu time de liderança, que foi uma gravação de um podcast também, que é para 18 mil colaboradores, onde a gente falou sobre o livro Power Skills. Cada líder trouxe um capítulo, os seus aprendizados, o quanto cada uma dessas habilidades foi importante. Então, estou muito feliz de estar hoje nessa jornada, e a gente tem alguns parceiros também, como, por exemplo, a Starse, que é referência quando a gente fala sobre escola de negócios. A gente desenvolveu uma solução que é a imersão Leadership Skills, as habilidades certas em tempos incertos, onde eu, junto com um super squad de mentores, que foram meus próprios mentores, executivos, empreendedores e atletas de alta performance, como, por exemplo, Bruno Soares, que foi número 1 em duplas, estarão junto comigo em 2 dias na Stars para a gente compartilhar os nossos aprendizados com metodologia, mas principalmente uma troca muito rica de quem vivenciou, de quem aplicou, de quem trouxe resultados e com exercícios práticos, que eu acho que uma das grandes dores para quem faz treinamento, quer seja de liderança, de vendas, inovação, é você absorve uma série de conhecimento e depois você entra num piloto automático do seu dia a dia, não tem nem capacidade de aplicar. Então, nessa imersão, tem uma metodologia em que todos os alunos vão fazer a troca, vão aplicar em classe, e a cereja do bolo, que eu vou deixar um teaser aqui, é a parte de experiência também, de networking, que a gente entende que é muito importante entre os alunos. Muito bom. Ô, Dafna, eu tô encantado aqui com o nosso bate-papo, mas o nosso horário está estourando, mas eu curti demais aqui. Vou deixar o convite para você vir aqui mais vezes para a gente discutir mais ainda sobre essas Power Skills, né, que na verdade são superpoderes que a gente pode realmente desenvolver nas nossas carreiras, na nossa vida profissional e pessoal também, né? Lógico, a gente usa para tudo. E eu queria te agradecer demais por compartilhar tanto aqui com a gente hoje, por trazer, contribuir tanto aqui com a nossa audiência. Com certeza que o nosso público saiu transformado. É impossível você sair indiferente desse Café com a DM de hoje aqui com você, Dafna. Obrigada, Leandro. Foi um prazer somar e trocar com você e com toda a audiência, e vai ser um prazer ainda maior voltar para a gente falar de tantos capítulos e aprendizados ao longo da minha carreira. Muito bom. Galera, eu deixo de novo aqui a recomendação do livro Power Skills, já procura aí, tá? Agora vou acertar na pronúncia aqui de primeira, Dafna Blaschkauer. Tá bendito aqui, hein, Dafna? Bem pronunciado. Mas aqui. Olha, eu preciso bater palmas para essa pronúncia, É difícil, Leandro. viu? Olha aí. Pessoal, agora vocês têm uma tarefa aqui, uma missão. Quer dizer, o que vocês acharam desse podcast, tá? Então escreva aqui nos comentários o que você achou, o que mais chamou a atenção aqui na carreira, na história da Dafna. E também uma segunda missão aqui para você sair campeão desse podcast. É compartilhar este conteúdo riquíssimo que foi gerado aqui hoje pela Dafna com seus amigos. Manda lá no Instagram, manda, enfim, no LinkedIn e marca a gente. Marca o @café com ADM, marca o @administradores. Eu vou passar aqui também o @ da Dafna. Diz aí, Dafna, como é que a gente acha lá no Insta e no LinkedIn? Boa, @dafspace, DAFSPACE, e também o @super.jumpers, onde a gente também compartilha doses e pílulas de conhecimento diário. E no LinkedIn é meu nome e sobrenome, Dafna Blaschkauer. Vai ser um prazer conectar com vocês, trocar. Eu vou adorar saber também o que vocês acharam, quais foram os insights, as reflexões que esse nosso bate-papo hoje
trouxe para vocês. Muito bom. E galera, na semana que vem, então, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.